registrado na história dos vikings, que foi mais ou menos parecido com isso. Acontecia muito isso do sogro jurar o genro. Quando o genro errava, ele vinha buscar, ele vinha de cavalo, sempre de cavalo, né? Vou te buscar, fulano! Nem que eu esteja morto, eu venho buscar você. E vinha. Já acompanhei dezenas de casos. E já acompanhei de perto um caso. E agora, isso está num filme americano e tal, mas isso é fato. A gente não sabe muito bem o que é, eu desconfio. Mas não sabe muito bem o que é não, tá? Isso acontecia antigamente, que os sogros, eles diziam isso, né? Você cuidar da minha filha, você tem um amigo. Se você cuidar, mal cuidado, você tem um inimigo, eu venho te buscar para a gente ir junto para o inferno. Eles diziam essa frase. Mas tem uma parte nos vikings registrado que mostra isso. Quando os vikings começaram a se converter, aí ficou uma parte cristã e a outra parte não cristã. Então os vikings começaram a lutar pelo poder. E teve um vicão lá, você sabe que o viking, os europeus, como é o nome do povo que é viking, hoje, os vikings dominavam a Europa e dominavam o Canadá. Os Estados Unidos todo é viking. Os apaches, comanches são vikings. Os Estados Unidos, antes de ser inglês, era viking. Na verdade, quem mandava nos Estados Unidos eram os vikings. Os vikings têm a menor taxa de inflamação do mundo, a menor taxa de diabetes. Os caras vivem até 120 anos falando e fazendo filho. Os vikings. Estuda a história dos vikings. Então o vicão lá ficou com raiva do outro. Aí se juraram os dois. Aí um viking disse: eu vou te matar. O outro disse: mata não. E se você me matar, depois de morto, eu vim buscar você. Eu levo você junto comigo. E aí eles entraram em guerra. Lembre que os vikings são homens de 2,20 metros. E os caras brigando e brigando. Aqueles caras eram potentes demais. Por isso que os comanches e apaches são índios de 2 metros de altura, maior do que os ingleses. Os portugueses eram de 1,50 m. E aí, meu amigo, os vikings lá batalhando. Aí um vicão viu o outro. Aí, aí começaram a luta, né? E o que disse que ia matar o outro, matou. E o outro falou: você não vai me matar, mas se você me matar, eu venho te buscar e te levo comigo. E aí o vicão que jurou conseguiu a guerra, mataram os outros vikings. Aí eles queimavam no fogo, tal. Aí o vicão que ganhou a guerra disse: corte a cabeça desse idiota e me dê para levar para casa. O vicão que ele matou era dentuço, tinha os dedos para fora assim, ó. Aí os caras foram lá, cortaram a cabeça do viking, botaram dentro de um saco, e ele subiu no cavalo e disse: vamos para casa, a guerra é nossa, vencemos, me dá um saco aí com a cabeça do chefe. Aí o cara deu o saco. Quando ele pegou no saco, a cabeça do viking era pesada, bateu na perna dele, o dente do viking rasgou a perna do vicão que ganhou. Ele: rasgou a minha perna, os dentes desses dentuços, olha. E aí ele mandou botar a cabeça na bunda do cavalo e foi para casa sangrando, né? Lembre-se, a menor taxa de inflamação do mundo é entre o povo viking. O povo viking era na época o povo mais saudável do mundo. Depois os alemães. Os alemães vinham em segundo lugar. Você cortava um alemão, ele sarava. Eles se cortavam na cara e não dava nada. E aí o vicão foi para casa e no meio do caminho o dente inflamou, onde entrou na perna dele. Para você ter ideia, os vikings costuravam as feridas com linha, sem anestesia, com as mãos nuas, e não dava infecção. E aí infeccionou, velho. Quando ele chegou perto de casa, a perna já estava roxa. E ele morreu de infecção. Quando ele foi descer do cavalo em casa, ele já desceu estava todo infeccionado, com febre, e morreu. Então se cumpriu. O cara veio buscar ele. Olha,
Olha, era um DNA mais forte do mundo, em termos de físico, do mundo. Era o viking. O viking tem que ser estudado. Aqueles caras era quase isento de doença. Eu conheci uma mulher viking, com 90 anos, dirigia carro, lia a Bíblia. Eu conheci um homem viking, que ele veio aqui na minha casa, ele dirigiu 200 quilômetros para me deixar em casa. Com 90 anos. Casado com uma mulher de 40. Olha! São os noruegueses, né? Os noruegueses antigos. Eram os vikings. Os vikings eram muito fortes, muitos guerreiros. Muito mesmo. É uma coisa assim incrível. Depois você dá uma olhadinha na história, que você vai ver a questão do viking. Tá? Ok? Muito interessante essa questão, né? Muito interessante mesmo. Então, essa história de que vem buscar, existe, tá? E eu posso explicar melhor. Essa é a parte 1. A parte 2 eu vou fazer amanhã. Ok? Okeba? Faça sua pesquisa para você ver. E os Estados Unidos, parte dos Estados Unidos era viking. Tem tesouros vikings até os dias de hoje. Os vikings já dominaram o mundo. A Noruega, a Suécia e a Dinamarca fazem parte dos vikings. Mas essa história de que morreu, vem buscar, tem muita história, viu? Muita história para contar. Vamos conversar na parte 2? Bora!